Olá! Olá! 2022 foi marcado pela esperança da vida pós-pandemia. Vacinação, liberação do uso de máscaras, a retomada de atividades do dia a dia e a flexibilização das restrições impostas pelo vírus. Mas 2022 também foi marcado por desastres naturais, perdas de personalidades e a polarização das eleições. O ano de 2022 começou com o primeiro Réveillon depois de 2 anos com o mundo enfrentando uma severa pandemia de Covid-19, que deixou 14,9 milhões de mortos no planeta, entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021. No mês de janeiro, as pessoas comemoraram a virada do ano mais aliviadas, elevando a circulação por cidades, estados e países em viagens a passeio que até então estavam bastante restritas. Também trouxe o retorno às aulas presenciais em boa parte das escolas do Brasil, após o longo período de isolamento social provocado pela ação do coronavírus. Se o ano teve início com boas novas, janeiro também trouxe cenas chocantes do triste desabamento de Capitólio, em Minas Gerais. 2022 também começou com eleições na Europa e um escândalo, o caso de abuso sexual de Andrew Duque de York, filho da rainha Elizabeth. Com a volta às aulas no primeiro semestre de 2022, grande parte dos estados brasileiros e capitais definiram que o modelo de retorno das atividades dos jovens seria o presencial, após 2 anos de aulas remotas, por conta da pandemia de Covid-19. Segundo o levantamento feito pela agência CNN, 17 capitais e o Distrito Federal decidiram retomar as aulas totalmente presenciais. Houve exceções para alunos com comorbidade, que puderam adotar o esquema híbrido. O Brasil registrou quase 620 mil mortes por Covid em 2020 e 2021, mas a OMS estimou em cerca de 680 mil as mortes relacionadas à doença no país. Neste ano, graças à vacina, os índices de transmissão, internações e mortes estavam em queda livre. Na tarde do dia 8 de janeiro, um desastre com repercussão internacional é registrado em Minas Gerais, o desabamento de rochas no Capitólio. No acidente, 10 pessoas morreram e 32 ficaram feridas. O acidente poderia ter sido evitado, mas na manhã daquele mesmo dia, a Defesa Civil Mineira havia emitido um alerta para chuvas intensas na região, com possibilidades de cabeça d'água. O Lago de Furnas atrai muitos turistas que procuram por passeios de lancha e mergulhos. Os canyons no local são formados por rochas com mais de 20 metros de altura, além de rochas sedimentares e, portanto, mais suscetíveis à ação do vento e das chuvas. Segundo a Polícia Civil, em março, concluiu-se que não foi verificada nenhuma ação humana específica que tenha provocado o desabamento. A ocorrência teria sido um evento natural e a polícia pediu o arquivamento do inquérito. O local ficou fechado por 2 meses para a apuração do acidente, reabrindo em março de forma gradual para a visitação. Em julho, o local já estava totalmente liberado à visitação, porém os turistas voltaram aos poucos, sendo a maioria deles da própria região, talvez por influência da alta dos combustíveis ou pelo medo do que ocorrera lá. Em 29 de janeiro, e após 6 turnos de votação, Sérgio Mattarella é reeleito presidente da Itália. Mattarella recebeu 759 votos entre 1.009 eleitores, formado por senadores, deputados e responsáveis regionais convocados. O processo, que se iniciou com votos secretos e sem candidatos oficiais, começou em uma segunda-feira, 24, e após uma semana de debates intensos, o presidente foi anunciado para um novo mandato, apesar de só ter sido escolhido por falta de outros candidatos de peso. Na Itália, o presidente tem o poder de dissolver o parlamento. Em caso de crises, tem a última palavra na escolha do premier e pode até recusar o mandato se considerar que as coalizões do governo são frágeis. Mesmo assim, o chefe de Estado desempenha papel secundário, já que o poder é concentrado nas mãos do presidente de conselho. Já em Portugal, o Partido Socialista do premier António Costa vence a eleição e conquista a maioria absoluta no parlamento. Obtendo quase 42% dos votos, mais do que o previsto nas pesquisas pré-eleitorais, o Partido Socialista, que comanda o governo desde 2015, alcançou agora a maioria absoluta dos deputados na Assembleia da República, com ao menos 117 das 230 cadeiras legislativas. As eleições antes previstas para 2023 foram antecipadas depois que o governo Costa fracassou na aprovação do orçamento de 2022 em outubro de 2021. A Justiça arquivou o caso de triplex contra Lula. A idade dele impediria que o caso fosse julgado novamente. A juíza Poliana Alves, da 12ª Vara Federal Criminal de Brasília, arquivou a ação contra Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, no caso do triplex, localizado no Guarujá, em São Paulo. A decisão foi tomada em 27 de janeiro, mas veio a público no dia seguinte.
O órgão do Ministério Público Federal se posicionou afirmando que os crimes prescreveram por conta de Lula ter mais de 70 anos. Sendo assim, o prazo prescricional é a metade do tempo que seria para uma pessoa mais jovem. Após revés na Justiça dos Estados Unidos, o príncipe Andrew perdeu títulos da realeza britânica no dia 13 de janeiro, acuado por acusações de cunho sexual. O Palácio de Buckingham informou que o Duque de York deixaria de ser chamado de Sua Alteza Real e seus papéis cerimoniais como representante da família real foram concedidos a outros membros da realeza. O tema veio à tona um dia após a Justiça americana ter anunciado prosseguimento no caso de escândalo sexual de 2001, em que Virginia Griff, que tinha 17 anos na época, o acusa de abuso. O príncipe Andrew nega as acusações e afirma ser inocente. O mês de fevereiro começou tranquilo, com o início dos Jogos Olímpicos de Inverno em Pequim, na China, a vitória da seleção de Senegal na Copa Africana de Nações, mas também assombrou o mundo com o início de uma guerra que ainda não terminou, provocada pela Rússia, que invadiu a Ucrânia, no dia 24 daquele mês, deixando o resto do mundo perplexo e aterrorizado. A invasão, orquestrada pelo presidente russo Vladimir Putin, batizada por ele como Operação Militar Especial, ocorreu primeiramente na região de Donbas, no leste da Ucrânia. A guerra detonou uma onda de retaliações econômicas e políticas contra a Rússia por parte da maioria dos países do mundo e inúmeras reuniões na ONU, na tentativa de colocar um ponto final ao conflito. Nenhuma ação das demais nações do mundo surtiram efeito. A Ucrânia tem parte do país devastado. Inúmeros ucranianos fugiram do país. O impacto econômico da guerra reflete nas economias do mundo. Mais de 60 mil soldados já morreram por conta da guerra, e em relação à morte de civis, as Nações Unidas registraram até agora mais de 5.700 óbitos e deixou mais de 7 milhões e 300 mil refugiados em outros países. No Brasil, o impacto do conflito Rússia-Ucrânia foi econômico, elevando ainda mais o custo de vida da população. Além das retaliações econômicas, a UEFA suspendeu os times russos de participarem das competições da entidade, e a FIFA suspendeu a seleção russa da participação da Copa do Mundo do Catar, ocorrida neste ano. Antes do registro da guerra, ainda no comecinho do mês, mais precisamente no dia 4 de fevereiro, foi inaugurada a 24ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, em Pequim, na China. Com isso, Pequim tornou-se a primeira cidade do mundo a sediar as edições de inverno e verão dos Jogos Olímpicos. Na edição do evento deste ano, o Brasil não conquistou nenhuma medalha, mas a equipe brasileira, composta por 11 atletas, voltou com bons resultados. No bobsled, o quarteto brasileiro ficou em 20º lugar, conquistando o melhor resultado da história do país nestes Jogos. No ranking de medalhas, a Noruega aparece no topo da lista com 16 de ouro, 8 de prata e 13 de bronze, levando para casa 37 medalhas no total. A Alemanha ficou em segundo lugar, com 27 medalhas, entre ouro, prata e bronze, enquanto a anfitriã dos Jogos ficou na terceira colocação, conquistando 15 medalhas. No dia 6 de fevereiro, o Senegal entrou em festa pelo título inédito da Copa Africana de Nações, título tão importante para eles que o governo decretou feriado nacional. O duelo entre Senegal de Sadio Mané e Egito de Mo Salah não teve gols no tempo regulamentar e nem na prorrogação. Na disputa por pênaltis, o time senegalês levou a melhor, fechando o placar em 4-2. No meio de fevereiro, um forte temporal atingiu a cidade de Petrópolis, localizada na região serrana do Rio de Janeiro, provocando alagamentos, inundações e deslizamentos em vários pontos do município. Vídeos postados nas redes sociais e imagens registradas por veículos de comunicação mostraram imagens de carros sendo arrastados por fortes correntezas. Foram registradas pelo menos 104 mortes causadas pelo desastre. A Secretaria de Estado de Defesa Civil do Rio de Janeiro estimou que cerca de 50 casas foram atingidas pelos deslizamentos de terra. No dia 2 de março, o Palmeiras sagrou-se campeão da Recopa Sul-Americana de 2022, após bater o Atlético Paranaense por 2-0 em casa. Os gols foram marcados por Zé Rafael de falta e por Danilo. Com o placar de 2-2 na ida e a vitória por 2-0 na volta, o Palmeiras venceu o Atlético por 4-2 no agregado e ficou com o título do torneio pela primeira vez em sua história. Ainda no mundo dos esportes, foram realizados entre os dias 4 e 13 de março os Jogos Paralímpicos de Inverno de 2022 em Pequim, na China. A cidade foi a primeira a receber tanto os Jogos Paralímpicos de verão quanto os de inverno. Esta também foi a primeira vez que os Jogos Paralímpicos de Inverno foram realizados em solo chinês. A China, país sede, ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas,
seguida por Ucrânia e Canadá. O Brasil encerrou sua terceira participação em Jogos Paralímpicos de Inverno sem pódio. Em compensação, esta foi a maior delegação que o país já levou ao evento. 63 pessoas foram mortas e outras 196 feridas no atentado a uma mesquita em Qushar-e-Zaldar, no Paquistão. A tragédia ocorreu no dia 4 de março, à meia-noite e 55, durante uma oração. Um homem vestido de preto, armado com uma pistola, chegou próximo de uma mesquita em um rickshaw motorizado, acompanhado de outros 2 indivíduos, e atirou em policiais que estavam do lado de fora do prédio, matando um e ferindo o outro. Depois disso, o terrorista entrou no salão principal da mesquita e disparou contra os fiéis, que ocupavam os 2 andares do edifício. Segundos depois, ele detonou um colete cheio de bombas e causou uma poderosa explosão. 17 pessoas morreram e 26 ficaram feridas durante uma briga generalizada envolvendo torcedores do Querétaro e do Atlas, no México. A confusão foi registrada no estádio La Corregidora, no dia 5 de março. O Atlas vencia por 1-0 quando o árbitro Fernando Guerreiro interrompeu a partida por conta da briga na arquibancada. Foi aí que as agressões fugiram do controle e partiram para o campo de jogo. Por conta disso, a rodada de campeonato local foi suspensa. Segundo a imprensa mexicana, 10 torcedores foram presos por se envolverem no conflito e o governo do estado de Querétaro prometeu usar toda a tecnologia para encontrar cada um dos envolvidos no conflito. Yoon Suk-yeol, candidato de orientação conservadora e de oposição ao governo da Coreia do Sul, venceu a eleição presidencial do país no dia 9 de março. Eleito com 48,6% dos votos, Yoon Suk teve pouca diferença do seu adversário, Jae Myung-lee, do Partido Democrático, que obteve 47,8% dos votos. Ainda no dia 9 de março, foram identificados na França 3 pacientes com a Deltacron, uma recombinação nas variantes Delta e Omicron do coronavírus. Já no dia 11 de março, Gabriel Boric foi eleito o presidente mais jovem da história do Chile, aos 36 anos de idade. Candidato de esquerda e ex-líder estudantil, Boric venceu o ultradireitista José Antônio Kast. Ele sucede o ex-presidente Sebastián Piñera, em meio a uma grave crise econômica, social e sanitária. O ciclone Gombe entrou em Moçambique neste mesmo 11 de março com ventos e rajadas que variam de 165 a 230 km por hora. A primeira cidade a ser atingida pelo Gombe foi Mossoril, durante a madrugada atingindo as províncias de Nampula, Zambésia e Sofala. 63 pessoas morreram, 108 ficaram feridas, além de casas, unidades sanitárias, escolas e pontes ficarem totalmente destruídas. No mesmo dia, mas aqui no Brasil, cai a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados em todo o estado de São Paulo. Decreto nesse sentido foi assinado pelo então governador do estado, João Dória, do PSDB. A partir de março, com a flexibilização, o uso de máscaras ficou restrito de maneira obrigatória apenas no transporte público e unidades de saúde. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, definiu que as operadoras de telefone bloqueassem o aplicativo de mensagens Telegram em todo o Brasil. Os pedidos da Justiça foram por conta do blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. O homem é investigado pelo STF, acusado de usar redes sociais para espalhar notícias falsas, além de propagar ódio e violência. A suspensão foi a pedido da Polícia Federal e valeu até que o aplicativo cumprisse determinações judiciais. Enquanto isso, o fundador do Telegram, o russo Pavel Durov, afirmou que um problema com e-mails impediu a plataforma de receber as intimações do STF. O ministro Alexandre de Moraes determinou a suspensão integral do Telegram no Brasil, que foi implementada em até 24 horas a pedido da Polícia Federal. No dia 21 de março, um Boeing 737 com 132 pessoas a bordo caiu na China. Ninguém sobreviveu. A aeronave pertencia à companhia Eastern China Airlines. O avião saiu de Kunming com destino a Guangzhou, mas nunca chegou. Segundo o relatório, que confirma a versão de controladores aéreos, a queda pode ter acontecido por perda de comunicação, quando os pilotos deixaram de responder à torre de controle. Ainda não se tem um prazo para término das investigações, mas, segundo especialistas, isso não deve acontecer antes de um ano. No dia 28 de março, Milton Ribeiro pediu exoneração do cargo de titular do Ministério da Educação. Ribeiro foi o 4º ministro do governo Bolsonaro a cair, somente nesta pasta, em 3 anos e 3 meses. A saída dele foi oficializada em uma edição extra do Diário Oficial da União. Victor Godoy, secretário executivo do MEC, assumiu automaticamente o seu lugar. O mês de abril foi marcado no Brasil por chuvas intensas no Rio de Janeiro, carnaval fora de época após 2 anos de isolamento social por causa da pandemia e morte de uma grande escritora. No mundo, logo no comecinho do mês, ocorreu o sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar.
O Brasil ficou no grupo G junto com a Sérvia, Suíça e Camarões. O primeiro jogo da seleção no Mundial de Futebol será às 4 horas da tarde no dia 24 de novembro contra a Sérvia no Lusail Stadium. Fortes chuvas atingiram o Rio de Janeiro entre os dias 1º e 2 de abril, sendo que Angra dos Reis foi uma das cidades mais atingidas pelas tempestades, juntamente com Saquarema e Marambaia. Em todo o estado foram registradas 20 mortes, sendo 11 delas em Angra e 8 na cidade de Paraty. Nos 4 dias de chuvas constantes, Angra dos Reis teve o maior volume para o mês de abril, inteiro em mais de um século, com 324,4 milímetros. Já Paraty registrou 429,2 milímetros de chuvas. Foram 349 em Saquarema e 334,8 milímetros em Marambaia, também batendo os recordes de maior volume registrado no mesmo mês. Não foi apenas o sudeste brasileiro que sofreu com os fenômenos naturais em abril. Uma poderosa tempestade tropical batizada de Meji deixou pelo menos 123 mortos nas Filipinas. O Meji foi o primeiro ciclone a atingir as Filipinas em 2022. Das 123 mortes, 86 delas ocorreram em Baybay, uma área montanhosa no sul do arquipélago, onde 236 pessoas também ficaram feridas. A África do Sul também sofreu com as chuvas de abril. Foram as mais intensas dos últimos 60 anos, deixando rastros de destruição e mais de 300 mortos. De acordo com o Serviço Meteorológico Local, algumas partes de KwaZulu-Natal receberam mais de 450 milímetros de chuvas em 48 horas. As chuvas não eram tropicais e foram causadas por um fenômeno meteorológico atípico, que provocou, além da chuva, também frio em grande parte do país. No dia 7 de abril, a Assembleia Geral das Nações Unidas suspendeu a Rússia da ONU por constantes violações aos direitos humanos após o massacre na cidade de Bucha. Ainda na primeira semana de abril, a Organização Pan-Americana da Saúde deixou o mundo apreensivo ao emitir um alerta sobre o aumento de casos de Covid-19 na Europa e na Ásia, devido à variante Omicron. Na ocasião, a diretora da OPAS, Carissa Etienne, fez um apelo para que os países continuassem a vacinar a população com urgência. Ela também acrescentou que não seria possível evitar novas ondas da Covid-19, mas que há a necessidade de proteger a população do planeta com novas doses da vacina contra o coronavírus. Uma crise de ansiedade coletiva foi registrada no Recife. Um grupo de 26 estudantes precisou de atendimento médico no dia 8 daquele mês. O surto começou quando uma aluna do primeiro ano do colégio, Ageu Magalhães, passou mal antes de fazer uma prova e outros alunos começaram a sentir os mesmos sintomas. A crise de ansiedade coletiva se ampliou e atingiu várias turmas e pode ter sido causada pelo estresse da semana de provas. O governo chinês prolongou o lockdown de Xangai após o aumento no número de mortos na cidade, vítimas da Covid-19. Os moradores da cidade não tinham recursos suficientes estocados e o fato gerou insegurança e revolta nos cidadãos. O governo chinês resolveu então distribuir kits de comida aos moradores do município. O novo lockdown durou 65 dias ao todo e só terminou no dia 1º de junho. Enquanto isso, no Brasil, no dia 22 de abril, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, oficializou o encerramento do estado de emergência da Covid-19. A decisão levou em conta a capacidade de resposta do Sistema Único de Saúde, a melhora da situação epidemiológica e o avanço da campanha de vacinação. Em março, a média de óbitos pela doença era de 6 mil por dia e em abril caiu a 2.800 mortes diárias. Emmanuel Macron é reeleito em segundo turno nas eleições da França, em 24 de abril. Foram 17 milhões de votos para o então presidente francês, contra 12 milhões de Marine Le Pen, representante de extrema-direita no país. Também no dia 24, o secretário de Estado americano Antony Blinken visitou a cidade de Kiev, na Ucrânia, e se reuniu com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky na primeira visita oficial do governo americano à Ucrânia, desde o começo da guerra. No Brasil, o final do mês trouxe de volta uma das festas mais populares do país e uma das mais conhecidas do mundo, o Carnaval. Com o fim do estado de emergência provocado pela pandemia, as escolas de samba do Rio de Janeiro e de São Paulo puderam voltar aos sambódromos após 2 anos sem o mega evento. No Rio, o primeiro carnaval pós-período crítico da Covid foi marcado pela primeira vitória da Grande Rio, cujo tema abordou a intolerância religiosa, demonstrando entidades de matrizes africanas. Em São Paulo, a campeã foi a Mancha Verde, que levantou a arquibancada levando para o sambódromo o enredo Planeta Água, fazendo referências a Iemanjá, orixá de matriz africana.
Decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro do PL e publicado no dia 23 de maio revoga a criação do Comitê de Coordenação Nacional para o Enfrentamento da Pandemia da Covid-19. Esse comitê era formado pela Presidência da República, pelos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados e, na condição de observador, por autoridades designadas pelo presidente do Conselho Nacional de Justiça. O decreto havia sido anunciado em março de 2021, um ano após o início da pandemia e quando o país já somava mais de 300 mil mortes pela doença, ou seja, pouco menos da metade dos mais de 665 mil registrados no Brasil. A revogação do decreto ocorreu um dia após entrar em vigor. A portaria assinada pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que estabeleceu o fim do estado de emergência em saúde pública de importância nacional devido à pandemia. No mesmo dia, o ex-governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou a desistência de sua pré-candidatura à presidência da República, em pronunciamento na capital paulista. Dória enfrentava resistências internas no próprio partido e também de partidos da terceira via. Dória foi escolhido como pré-candidato em eleição interna do PSDB ao derrotar o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. No entanto, a vitória na disputa interna gerou tensões com a ala do PSDB que defendia a candidatura de Leite. No fim de março, o ex-governador de São Paulo já havia ameaçado deixar a pré-candidatura, mas voltou atrás. Em maio, o Brasil registrou o menor número mensal de mortes por Covid-19 desde o início da pandemia. Durante todo o mês, foram notificados 3.176 óbitos pela doença, contra 3.691 mortes registradas em abril. Os dados foram apurados pelo consórcio de veículo de imprensa junto às secretarias de saúde do país. O Acre foi o único estado a não registrar nenhuma morte em maio de 2022. Roraima registrou apenas um óbito e o Amazonas, 2. A Organização Mundial de Saúde anunciou no dia 29 de maio a confirmação de 257 casos de varíola dos macacos em 20 países fora da África. Até aquela data, nenhuma morte havia sido registrada. Mas os números estavam subindo rápido, já que até a semana anterior, menos de 100 casos haviam sido confirmados pela OMS. Até aquela data, o Brasil ainda não tinha havido nenhum caso registrado da varíola dos macacos, mas já havia confirmação de casos em países da América Latina, como Bolívia e Argentina. Dados do censo escolar confirmaram que a pandemia teve impacto muito forte e negativo na educação básica no Brasil. Os estudantes do ensino médio foram os mais afetados, segundo o censo, divulgado em maio. A taxa de abandono mais que dobrou em 2021 em comparação com o ano passado. No primeiro ano da pandemia, 2,3% dos alunos matriculados no ensino médio deixaram as escolas antes de concluir o ano letivo. A taxa no ano passado subiu para 5% em relação ao ano anterior. As regiões mais pobres do país apresentaram números ainda mais preocupantes, como no caso dos estudantes da região norte. Também aumentou o número de estudantes do ensino médio que reprovaram de ano no primeiro ano da pandemia. A tragédia que deixou mais de 90 mortos em Pernambuco e mais de 6 mil pessoas desabrigadas por causa das chuvas na Grande Recife teve repercussão internacional em diversos meios. O jornal britânico Daily Mail destacou a quantidade de mortos confirmadas no estado. Com o título Pelo menos 91 mortos e 26 desaparecidos após chuvas torrenciais provocarem inundações e deslizamentos de terra no norte do Brasil, o texto também falou sobre o Jardim Monte Verde, entre o Recife e o Jaboatão, onde houve mais mortes e é o principal ponto de buscas. O Daily Mail também relembrou outros desastres naturais recentes, como as chuvas que deixaram 234 mortos em Petrópolis, no Rio, e o temporal que matou mais de 20 pessoas na Bahia. A tragédia também foi notícia na Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos. Em maio, 3 meses antes do evento, teve início a montagem dos palcos para o Rock in Rio, na cidade do rock, que abriram depois de nada menos do que 250 shows. Segundo o CEO do festival, Luiz Justo, depois de 3 anos de espera, abrir as portas de novo da cidade do rock foi uma mistura de emoção e um desafio enorme, porque o nível de qualidade, de experiências, especialmente nesse primeiro ano após a fase aguda da pandemia, registrou um emblemático reencontro. A estrutura foi montada no Parque Olímpico, na Barra da Tijuca, sendo que o evento todo gerou cerca de 28 mil empregos. Uma simulação em 3D deu uma ideia de como seria o Rock in Rio 2022. A cidade do rock é gigante, com 20 espaços, incluindo os palcos e as 3 arenas. Nos 7 dias de festival, passaram pelo local mais de 700 mil pessoas. Iron Maiden, Justin Bieber, Post Malone, Dua Lipa e Coldplay estiveram entre os headliners do festival, que começou em 2 de setembro.
O mês de junho foi marcado por fatos aterradores, como o assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips, no Amazonas. Também neste mês, registramos a prisão do ex-ministro da Educação e o aumento da fome no Brasil. O indigenista Bruno Araújo Pereira e o jornalista inglês Dom Phillips foram mortos durante uma viagem na terra indígena do Vale do Javari, no Amazonas. A Polícia Federal suspeita que o crime tenha sido cometido por pessoas ligadas à pesca ilegal e ao tráfico de drogas na região. O assassinato de Bruno e Dom ganhou repercussão nacional e internacional, já que ambos eram conhecidos por defender os indígenas e a Amazônia de atividades criminosas. O Vale do Javari é palco de conflitos como o desmatamento e avanço do garimpo. Amarildo da Costa de Oliveira, conhecido como Pelado, foi preso suspeito do assassinato. Ele teria feito ameaças a indígenas que participavam das buscas. Ele nega as acusações. Há 5 anos, a Organização das Nações Unidas já havia cobrado do Brasil medidas contra criminosos no Vale do Javari, mas nada foi feito. Pelo contrário, ao longo do governo Bolsonaro, a Amazônia viu subir o desmatamento, queimadas e violência contra ambientalistas e indígenas. De janeiro a setembro de 2022, a área de floresta derrubada na Amazônia Legal atingiu quase 10 km², um número quase 8 vezes maior que a cidade do Rio de Janeiro. Milton Ribeiro, ex-ministro da Educação, foi preso pela Polícia Federal junto com 2 pastores ligados ao presidente Jair Bolsonaro. A Operação Acesso Pago teve o objetivo de investigar a prática de tráfico de influência e corrupção no Ministério da Educação. Em conversa por telefone realizada 13 dias antes da prisão, Milton Ribeiro disse à filha que o presidente Bolsonaro o alertou sobre a possibilidade da Polícia Federal realizar uma operação de busca e apreensão em sua casa. Por causa disso, o Ministério Público Federal afirmou haver suspeitas de interferência do presidente nas investigações referentes ao ex-ministro e pediu ao Supremo Tribunal Federal que investigasse Bolsonaro. Mais de 33 milhões de brasileiros estão em situação de insegurança alimentar grave, que é quando há escassez de alimentos para todos os indivíduos de uma família, chegando até mesmo à condição de fome, indica a pesquisa da Rede Pensam, feita em 2022 em todo o país. Em 2020, eram 19 milhões. O levantamento também mostrou que 125 milhões de pessoas convivem com a insegurança alimentar, o que representa quase 60% da população brasileira. Entre os anos de 2020 e 2022, o aumento da fome atingiu 14 milhões de brasileiros. O agravamento da fome no Brasil acompanhou o crescimento da inflação, sobretudo dos alimentos, e o desmonte de programas de políticas públicas, como o de agricultura familiar e alimentação escolar. Mais de 20 casos de varíola dos macacos foram registrados no Brasil em junho. No mundo, já são mais de 3,4 mil casos e uma morte confirmada. Os principais sintomas da doença envolvem febre, dor de cabeça, dores musculares, dores nas costas, calafrios e fadiga. A varíola dos macacos é uma doença viral similar à varíola humana, já erradicada, entretanto mais branda e menos letal. Essa doença foi identificada em 1958 após surto com macacos que estavam mantidos em laboratório para pesquisa. O surto atual não tem relação com os macacos. Um forte terremoto atingiu o leste do Afeganistão no dia 22 de junho, ocasionando a morte de pelo menos 1.000 pessoas. Foi o terremoto mais mortal da história do país. Além dos mortos, outros 1.500 cidadãos ficaram feridos em consequência dos tremores. O governo talibã pediu ajuda internacional para lidar com o desastre. O Afeganistão vive uma situação econômica e social crítica há décadas. Em junho, a rainha Elizabeth II do Reino Unido comemorou 70 anos de reinado, o mais longevo da história. Ela assumiu o trono britânico em 1952 e permaneceu nele até os 96 anos de idade, quando faleceu no dia 8 de setembro deste ano. Para marcar seus 70 anos de reinado, milhares de pessoas se reuniram nos arredores do Palácio de Buckingham para acompanhar a festividade. Quase 1.500 militares da Guarda Real, com bandas musicais e cavalos, abriram os 4 dias de celebrações com o tradicional desfile do Standard. Acompanhada por seu primo, o Duque de Kent, coronel da Guarda Escocesa, a rainha saudou as tropas da sacada. Cerca de 70 aviões da frota britânica, incluindo réplicas da Segunda Guerra Mundial, sobrevoaram os céus de Londres. O mês de julho começa com a implantação da tecnologia 5G no Brasil. No dia 6 daquele mês, Brasília foi a primeira cidade do país a ter a 5ª geração da internet móvel. No mesmo mês, Porto Alegre, Belo Horizonte e João Pessoa também tiveram acesso ao sinal 5G implementado. O 5G é a evolução do 4G e promete vários benefícios além de maior rapidez, mas para isso precisa operar em novas faixas de frequência. Para isso, é necessária a mudança de fios,
antenas nos locais em que a nova internet for instalada. Atualmente, 22 capitais têm o 5G implantado e apenas 5 estão na espera. A Agência Nacional da Vigilância Sanitária, Anvisa, liberou no dia 13 de julho o uso emergencial da vacina Coronavac para crianças de 3 a 5 anos de idade. A análise para ampliação do uso emergencial do imunizante contou com dados do próprio Instituto Butantan. As pesquisas feitas no Chile, onde a vacina já era usada para essa faixa etária. A Anvisa realizou uma sequência de reuniões e avaliações por cerca de 2 meses para verificar a eficácia e segurança da vacina para o novo público. Acordo é assinado pela Rússia e pela Ucrânia para exportação de grãos de Kiev no dia 22 de julho. O acordo, primeiro entre os dois países desde o início da guerra em fevereiro, foi mediado pela Organização das Nações Unidas e pela Turquia. Em 13 de julho, a Câmara dos Deputados aprovou a proposta de emenda à Constituição que prevê medidas de auxílio à população pobre e algumas categorias profissionais. A PEC Kamikaze, como foi chamada, previa um gasto de R$ 41.200.000 para o auxílio da população. Devido ao estado de emergência, a aprovação da PEC foi possível pouco antes das eleições, embora a legislação estivesse proibindo novas despesas em ano eleitoral. No dia 23 de julho, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, anunciou a varíola dos macacos como emergência de saúde pública de interesse internacional. O vírus se espalhou rapidamente por diversos países, elevando o risco de disseminação internacional. Mais de 16 mil casos foram relatados até aquele mês, em 75 nações, com 6 mortes. No Brasil, foi confirmada a primeira morte pela doença no dia 29, além de 1.066 casos, de acordo com o Ministério da Saúde. Calor de nível 4 atinge o Reino Unido no dia 17 de julho. Por conta do forte calor, a Agência de Segurança da Saúde do Reino Unido emitiu um alerta, dizendo que a doença e a morte poderiam ocorrer entre toda a população, inclusive entre os indivíduos saudáveis e não apenas em grupo de risco, enquanto as temperaturas estivessem muito acima do normal. No dia 19, termômetros em Londres chegaram a marcar 40,2 graus Celsius, provocando incêndios em rodovias e áreas comerciais. O chefe de Ciência e Tecnologia do Met Office, Steve Belcher, relatou que recorde climático é um lembrete real do aquecimento global e afirmou que, em outro caso, o verão só chegaria a 40 graus Celsius em 2050. Em julho, as meninas do vôlei brasileiro brilharam. O Brasil sagrou-se vice-campeão na Liga das Nações de Vôlei Feminino. No jogo realizado em Ankara, na Turquia, a Itália venceu o Brasil por 3-0 na final da Liga, levando a taça. Esse foi o primeiro título do Brasil no vôlei feminino na Liga das Nações. Já na disputa pelo bronze, a Sérvia derrotou a Turquia e levou a medalha. O maior telescópio já lançado no espaço, batizado de James Webb, registrou uma série de imagens e dados das observações feitas pelas poderosas lentes dele. O supertelescópio de 10 bilhões de dólares é fruto de uma parceria entre a NASA, a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, e promete transformar a percepção que a humanidade tem do universo. James Webb apontou os instrumentos e câmeras para uma região do espaço escolhida por um grupo de cientistas internacionais e trouxe imagens de 2 nebulosas, um exoplaneta gasoso e um grupo de galáxias a cerca de 290 milhões de anos-luz de distância. Isso marcou o início das operações científicas do telescópio. O mestre em comunicação pelo programa de pós-graduação em comunicação da USCS, Edmar Luz, transformou sua dissertação no livro Ateofobia, Aversão, Desprezo e Ódio contra os Descrentes, e lançou a obra durante a Bienal Internacional do Livro ocorrida em São Paulo entre os dias 2 e 10 de julho. O objetivo principal do livro era descrever como os ateus se sentem no Brasil, um país majoritariamente cristão, no qual a descrença é vista como imoral, e propor uma ação de comunicação para dar visibilidade à minoria ateia. O mês de agosto começou agitado com o ataque dos Estados Unidos que matou o principal líder do grupo terrorista Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri. Também se iniciaram as campanhas eleitorais de candidatos e candidatas para as eleições de 2022. Os Estados Unidos mataram o líder da Al-Qaeda, Ayman al-Zawahiri, em um ataque realizado por meio de drone no Afeganistão. O ataque foi registrado no primeiro dia de agosto, e já no dia seguinte, o presidente Joe Biden confirmou a morte do sucessor de Osama Bin Laden. A Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito foi lida no dia 11, no Largo São Francisco, no centro da capital paulista, durante ato em defesa da democracia. Com mais de 900 mil assinaturas, o documento elaborado pela Faculdade de Direito da USP
teve a adesão de professores, alunos, ex-ministros do Supremo Tribunal Federal, banqueiros, candidatos à presidência e membros da sociedade civil. 4 representantes foram escolhidos para ler a carta. Eunício de Jesus Prudente, professora da Faculdade de Direito da USP, Maria Paula Dallari, professora da Faculdade de Direito da USP, Flávio Birrenbach e ex-ministro do Superior Tribunal Militar, e Ana Elisa Becara, vice-diretora da Faculdade de Direito da USP. O Manifesto de 2022 teve inspiração num documento de 1977, cuja principal motivação da carta, elaborada durante a ditadura militar, foi a denúncia da ilegitimidade do regime. A manifestação de 2022 busca rememorar o espírito cívico reunido em 1977. Já no dia 16 de agosto, teve início o período de campanhas eleitorais para todos os cargos eletivos das eleições de outubro deste ano. Os 2 candidatos à presidência da República que chegaram ao segundo turno, Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, impulsionaram as campanhas munidos de diversos recursos. O candidato do PT montou uma coligação ampla com 10 partidos, enquanto Bolsonaro reuniu apenas 3. Por conta da coligação mais numerosa, Lula conseguiu 42 minutos e 42 segundos de tempo de TV e rádio, 8 minutos a mais do que o candidato do PL. A quantidade de recursos à disposição do PT também foi maior. O Partido dos Trabalhadores ficou com uma fatia de 500 milhões de reais dos fundos eleitorais, contra 268 milhões do PL. A diferença de valores ocorreu, pois nesta eleição os partidos da coligação focaram as verbas na eleição presidencial, e como o PT tinha uma coligação maior, gerou mais verba para seu candidato. Setembro foi um mês com eventos bons e outros nem tanto, como os dias de festa do Rock in Rio e datas marcantes como os 21 anos do terrível ataque terrorista às Torres Gêmeas do World Trade Center, em Manhattan, nos Estados Unidos, e os 200 anos da independência do Brasil. Também naquele mês, o feriado de 7 de setembro foi marcado por uma passeata polêmica do presidente Jair Bolsonaro, terremoto no México e o Setembro Amarelo. A independência do Brasil completou nesse ano o seu bicentenário, tendo sido proclamada no dia 7 de setembro de 1822. Dom Pedro deu início à nossa trajetória como nação independente, com o famoso grito às margens do rio Ipiranga, independência ou morte. Após proclamada a separação de Portugal, o processo de independência teve como grande personagem Pedro de Alcântara, mais conhecido como Dom Pedro I. Dom Pedro I foi obrigado a tomar essa decisão como reflexo direto da tentativa de Portugal de reverter avanços já feitos no país, principalmente em questões econômicas. Muitos historiadores consideram Maria Leopoldina, esposa de Dom Pedro I, como a principal articuladora do processo de independência ocorrido entre 1821 e 1822. Ela teria sido também grande conselheira de Dom Pedro em importantes decisões políticas que mudaram o futuro da nação, como o Dia do Fico, no qual ele negou-se a voltar a Portugal, apesar das cortes portuguesas exigirem. Desde 1946, o 7 de setembro foi decretado por lei federal como feriado nacional. Cientistas políticos afirmam que o presidente Jair Bolsonaro ultrapassou barreira legal no dia 7 de setembro. Eles afirmam que alguns atos oficiais desencadeados por Bolsonaro tornaram a passeata do feriado em um palanque eleitoral. Partidos políticos adversários pediram para que o presidente da República fosse punido por abuso de poder político e econômico. Caroline de Paula, do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, afirmou que a data comemorativa é muito representativa para a nação e que pediu um balanço da história e reflexão sobre o futuro do Brasil. Ela lembra que essa não foi a primeira vez que Bolsonaro utilizou a estrutura montada para uma comemoração para fazer discursos eleitoreiros. No fato ocorrido em Brasília, um coro com a palavra imbrochável foi puxado por ele e seguido pela multidão. Vídeos do momento viralizaram e muitos eleitores ficaram irritados com o desrespeito ao 7 de setembro. A campanha Setembro Amarelo, iniciada no dia 1º do mês, ocorre desde 2013 e trata da prevenção ao suicídio. Na ocasião, Antônio Geraldo da Silva, presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, a colocou no calendário nacional. Desde 2014, a ABP, em parceria com o Conselho Federal de Medicina, divulgam e incentivam a campanha. A data oficial do Dia Mundial da Prevenção do Suicídio é 10 de setembro. O mal atinge pessoas de todo o planeta. Pesquisa feita pela OMS aponta que ocorrem mais de 700 mil suicídios em todo o mundo por ano. No Brasil, o número é de aproximadamente 14 mil, ou seja, uma média de 38 por dia. Embora os números totais venham diminuindo ao longo dos anos, a América vai em contramão, com índices crescentes. No mesmo estudo, 100% dos casos de suicídio estavam relacionados com doenças mentais, muitas vezes diagnosticadas e tratadas erroneamente, como a depressão.
Não tenham medo de procurar ajuda e conversar sobre o assunto. A campanha de prevenção ao suicídio engloba ações, palestras, consultas psicológicas gratuitas e principalmente visa conscientizar as pessoas sobre depressão e suicídio, além de conversas sobre o preconceito envolvido. Ao citarmos a data 11 de setembro, provavelmente a primeira coisa que te vem à cabeça é o terrível atentado ocorrido nos Estados Unidos em 2001, certo? A data ficou marcada pela morte de quase 3.000 pessoas, entre civis e militares, após ataques em Manhattan, coração de Nova York, Washington e Pensilvânia, feitos por 4 aeronaves sequestradas com passageiros dentro por terroristas da organização islâmica Al-Qaeda. A autoria do crime bárbaro foi atribuída a Osama Bin Laden, morto em 2 de maio de 2011, após ser capturado pela Marinha dos Estados Unidos. Ao todo, 19 terroristas fizeram o sequestro dos 4 aviões, porém apenas 3 deles concretizaram o ataque. A torre norte do World Trade Center foi atingida às 8h46 da manhã e a torre sul foi atingida às 9h03. A terceira aeronave atingiu o Pentágono, sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, pouco tempo depois. E o quarto avião caiu no estado da Pensilvânia, às 10h03 da manhã. O objetivo dos terroristas era atingir a Casa Branca ou o Capitólio, mas a ação foi impedida após os passageiros se rebelarem contra os sequestradores em um ato heróico. No local das Torres Gêmeas, em Nova York, é um lindo memorial aos mortos que tornou-se memória do terror. No dia 19 de setembro, o México registrou um tremor de forte intensidade na região da divisa dos estados de Michoacán e Colima. O terremoto foi de magnitude 7,6 e uma profundidade de 15 quilômetros. O fato chamou a atenção dos mexicanos por uma curiosa coincidência. Nos anos de 2017 e 1985, nesse mesmo dia, o país registrava outros terremotos, com 369 mortes e 10.000 mortes, respectivamente. Inclusive, nessa data já é realizada anualmente uma grande simulação nacional para preparar a população para eventuais terremotos e relembrar os desastres anteriores. O tremor aconteceu 1 hora depois do início da simulação neste ano, por volta de 1h05 da tarde, registrando 2 mortes e 10 feridos, com 200 edifícios danificados. O Rock in Rio, famoso festival musical idealizado pelo brasileiro Roberto Medina, que ocorre desde 1985, realizou em setembro o primeiro evento pós-pandemia. Reconhecido como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio de Janeiro, o festival tornou-se uma marca onipresente na cidade. Neste ano, uma média diária de 100.000 pessoas estavam no evento, e um recorde de audiência na transmissão ao vivo foi registrado. 7 dias de shows e 700.000 ingressos depois, o Rock in Rio deixou uma marca de maior abertura para outros gêneros musicais, além do rock, indicando um futuro cada vez mais eclético do evento. De tudo que rolou, uma das coisas mais comentadas e elogiadas foram as pulseiras do show do Coldplay, um dos principais destaques desta edição. Elas ficavam iluminadas piscando em várias cores. Segundo a organização, foram distribuídas 100.000 pulseiras, criando um efeito espetacular. Essa é com certeza uma imagem que ficará na memória dos fãs. Na edição 2022 do maior festival de música e entretenimento do mundo, tivemos shows de Dua Lipa, Coldplay, Green Day, Iron Maiden, Post Malone, Justin Bieber, Demi Lovato, Guns N' Roses, Camila Cabello e muito mais. Que venham Rock in Rio em 2023. O ano de 2022 foi de eleições para vários cargos eletivos. Presidente da República, governadores de estado, deputados federais, deputados estaduais e senadores. Agendada para outubro, o pleito ocorreu em 2 turnos, o primeiro no dia 2 e o segundo no dia 30. Durante todo o período de campanha, destacou-se a polarização entre os candidatos de direita e os de esquerda. No primeiro turno, o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, foi o mais votado, com 48,43% dos votos. Lula venceu nos estados de Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. O segundo mais votado foi o atual presidente Jair Bolsonaro, com 43,20% dos votos válidos, vencendo nos estados Acre, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima, Santa Catarina e São Paulo. 15 estados da federação elegeram governadores no primeiro turno, sendo eles Acre, Amapá, Ceará, Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins. Lula também venceu no exterior, no primeiro turno das eleições. O segundo turno das eleições foi marcado pelo acirramento da polarização dos 2 candidatos à presidência. No dia 30 de outubro, porém, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil,
com 50,90% dos votos válidos. Lula é o primeiro presidente da República a subir a rampa do Palácio do Planalto 3 vezes, enquanto que Jair Bolsonaro, o candidato derrotado no segundo turno, é o primeiro presidente do Brasil que não consegue se reeleger. No primeiro dia de janeiro do ano que vem, Lula assume a presidência, tornando-se o presidente que mais vezes foi eleito na história da República. O atual presidente Jair Bolsonaro teve 49,10% dos votos válidos. Ao menos 22 estados brasileiros, além do Distrito Federal, foram tomados por manifestações ativas em rodovias contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT, um dia após o resultado das urnas por grupos bolsonaristas insatisfeitos com o resultado. Os bloqueios antidemocráticos se estenderam pelo mês de novembro. Um dia antes do segundo turno das eleições de 2022, a deputada do PL, Carla Zambelli, infringiu inúmeras leis e colocou várias pessoas em risco ao sacar uma arma no meio da rua em São Paulo. Com a pistola nas mãos, ela atravessou a avenida em bairro nobre da capital paulista na direção de um homem que entrou em um bar. O segurança da deputada foi preso, mas Zambelli não, porque segundo a emenda da Constituição sobre o tema, parlamentares só podem ser presos em flagrante por crimes inafiançáveis. Por ter imunidade, Carla Zambelli deve ser julgada pelo plenário da Câmara dos Deputados, mas em liberdade. No mês de outubro, vimos que o Brasil sagrou-se campeão mundial de vôlei feminino. No confronto, as brasileiras superaram a Sérvia, que estava invicta no campeonato. Na final, que foi realizada em Apeldoorn, na Holanda, as brasileiras venceram por 3-0 e conquistaram o Mundial Feminino de Vôlei. Novembro começa com 189 pontos de bloqueio em rodovias de todo o país, provocados por protestos antidemocráticos como resposta aos resultados das eleições de outubro. De acordo com a Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, foram 76 bloqueios totais e 113 parciais, gerando 274 quilômetros de filas. Ainda no primeiro dia de novembro, o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou pela primeira vez após o resultado da eleição. No breve discurso, Bolsonaro garantiu que irá continuar cumprindo a Constituição. Sobre as manifestações dos apoiadores dele, que realizavam bloqueio em rodovias, limitou-se a dizer que eles não podem usar os mesmos métodos da esquerda, sem ser direto em relação à sua fala. No pronunciamento, o candidato derrotado nas eleições de outubro não comentou sobre a vitória do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Depois de registrarem 2 casos de Covid-19 relacionados à subvariante BQ1 da linhagem Ômicron do coronavírus, a cidade de São Paulo confirmou a primeira morte pela nova cepa. A vítima foi uma mulher de 72 anos que estava internada no Hospital São Paulo entre os dias 10 e 17 de outubro, data do falecimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, a paciente possuía comorbidades. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, os testes de sequenciamento genético que identificaram a nova cepa foram realizados pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Em nota conjunta, emitida no dia 11, os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica se pronunciaram a respeito dos atos antidemocráticos espalhados pelo país que pedem golpe militar após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A nota dos militares pede a liberação das rodovias, garantindo aos brasileiros o direito de ir e vir, como está na Constituição brasileira, preservando a democracia. Vale lembrar que diversos apoiadores do presidente Bolsonaro, além de bloquearem estradas, também passaram o mês de novembro reunindo-se em frente a quartéis desde o fim do segundo turno, em protesto contra a vitória de Lula. Esses manifestantes pedem intervenção das Forças Armadas diante do resultado da eleição. No dia 15 de novembro, um susto para o mundo. 2 pessoas morreram na Polônia atingidas por um míssil russo. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores da Polônia. O míssil caiu em uma fazenda de grãos no vilarejo da cidade, localizado no leste da Polônia, próximo à fronteira com a Ucrânia. De acordo com o governo polonês, a cidade foi atingida por volta das 3h40 da tarde do horário local. Trata-se de mais um episódio bizarro verificado na guerra entre Rússia e Ucrânia. Um fato inédito teve início no dia 20 de novembro, a Copa do Mundo do Catar, com uma linda cerimônia de abertura, vista por meio da mídia ao meio-dia, pelo horário de Brasília. A partida que inaugurou o torneio foi entre Catar e Equador no estádio Al Bayt, em Al Khor. O Equador venceu a equipe anfitriã por 2-0. Foi a primeira derrota de um país sede da Copa do Mundo na partida de abertura do evento, na história das Copas.
Lembrando que a Copa do Mundo é realizada a cada 4 anos, sempre no meio do ano, mas ainda como reflexo da pandemia de Covid-19, a do Catar foi agendada para ocorrer entre meados de novembro, com finalização em dezembro. E o que deu o que falar foi a cultura do Catar, que é bem diferente do que a gente está acostumado. Por conta disso, os turistas que estão indo para lá devem se atentar às restrições em relação ao consumo de álcool, sexualidade, vestimenta e comportamento. No dia 22 de dezembro é registrada a primeira zebra da Copa do Mundo do Catar. A seleção da Arábia Saudita bateu a equipe da Argentina por 2-1 de virada. De quebra, a seleção saudita ainda acabou com a invencibilidade da Argentina, de 36 jogos sem perder. As zebras não pararam por aí. Tiveram vitórias do Japão contra a fortíssima seleção da Espanha e Alemanha, a eliminação de Bélgica e Uruguai, ainda na fase de grupos, entre outros. No dia 24, foi a vez da nossa seleção estrear no evento, e com vitória, 2-0 frente à Sérvia. Os 2 gols foram marcados por Richarlison, e o segundo foi um golaço. Importante para o Brasil estrear com o pé direito, ainda mais contra a seleção considerada o pior adversário do grupo. A seleção do Catar encerrou a participação dela na Copa do Mundo em seu país, de forma melancólica após a derrota por 2-0 contra a Holanda. Foram 3 derrotas em 3 jogos. Os catares entraram para a história como o primeiro país sede a perder os 3 primeiros jogos de uma Copa do Mundo. Dezembro começou com a Copa do Mundo rolando, uma das Copas mais polêmicas devido a grandes restrições impostas pelo Catar. A primeira seleção eliminada foi a do Catar. O país sede perdeu os 3 jogos da fase de grupos e terminou na lanterna do Grupo A. O Equador foi o outro eliminado do Grupo A. Os sul-americanos foram derrotados por Senegal por 2-1 na última rodada e deram adeus ao sonho do mata-mata. No Grupo B, Irã e País de Gales deram adeus à Copa. Outra seleção eliminada foi o Canadá. O país perdeu os 2 primeiros jogos e não tem mais chances de chegar à próxima fase. Tunísia e Dinamarca também estão fora da Copa do Mundo. O país africano venceu a França por 1-0, mas precisava de um empate entre Austrália e Dinamarca. Com a vitória dos oceânicos, também por 1-0, as 2 seleções ficaram de fora. A virada deste ano é emblemático com o retorno às atividades presenciais após 2 anos de pandemia e também com o surgimento de nova cepa da coronavírus, que encerra 2022 com novo aumento de casos e de mortes pela doença, será marcada pela cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. A segurança do evento de posse, agendada para 1º de janeiro de 2023, seguirá o mesmo esquema de segurança usado no 7 de setembro e no segundo turno das eleições deste ano. Preocupados em conter manifestantes que possam ameaçar a realização da cerimônia, as equipes de segurança do Congresso Nacional, do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Militar do Distrito Federal seguem com a contenção instalada na Praça dos Três Poderes pouco antes do dia 30 de outubro. A opção em manter a contenção visa proteger os prédios do STF, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto. Além disso, não será permitida a circulação de caminhões na esplanada dos ministérios. Barreiras antidrones também serão instaladas no local. Além da posse do presidente, haverá também a posse dos 27 governadores eleitos. A posse de Lula terá shows, além da cerimônia oficial. O evento, que está sendo chamado de Festival do Futuro, já tem a confirmação de pelo menos 20 artistas. Entre os confirmados, segundo o grupo que está responsável pela organização da posse no gabinete de transição, estão Pablo Vittar, Duda Beat, Baiana System, Johnny Hooker, Maria Rita, Valesca Popozuda e Martinho da Vila. A vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, foi condenada pela justiça do seu país a 6 anos de prisão, pela acusação de ter sido a chefe de uma organização criminosa para desviar dinheiro do Estado. Ela nega as acusações e afirma que é vítima de uma perseguição política. A pena máxima era de 12 anos de prisão. 2022 foi um ano de despedida de muitos famosos queridos pelo público. A morte de muitos deles deixa uma lacuna nas artes, música e na ciência. Artistas que saíram de cena, mas estarão para sempre em nossos corações.
E a gente fica por aqui. Espero que tenham gostado de relembrar os fatos marcantes deste longo ano. Muito obrigado pela companhia nesse programa. Feliz Ano Novo e um 2023 cheio de esperança, saúde e paz. Feliz 2023, pessoal, e até lá!